Bom dia, graça e paz para você. Nós começamos hoje uma nova série de devocionais. Nessa nova série nós vamos tratar sobre provações. O que significa uma provação na nossa vida? Por que Deus permite as provações? Como que devemos agir diante das provações? Eu creio que nessas devocionais nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu quero começar esta série de devocionais lendo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 13. Olha o que diz no texto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa palavra que nós temos aqui em 1 Coríntios 10, 13, quando diz que não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, tentação que você não possa suportar, eu queria que você pensasse o seguinte, algo que talvez para você que está assistindo essa devocional, você não saiba, mas a palavra tentação, lá no grego, no original, onde foi escrito o Novo Testamento, não quero ficar aqui citando línguas originais, mas eu acho que é importante você entender isso, que a palavrinha lá no grego, que foi traduzido para o português e que foi traduzido por tentação, ele tem também a ideia de provação. Então a palavra tentação ou provação é a mesma palavra lá no grego, que é uma palavrinha chamada peirasmos. Peirasmos. Olha que palavra estranha para a gente. Mas essa palavra pode ser tentação ou provação. Então o que é a ideia? Normalmente quando nós olhamos para um momento difícil que nós estamos passando, muitas vezes nós pensamos sempre no lado ruim, no lado do diabo. No lado do inimigo, isso é uma tentação, é o inimigo querendo, tal. E sempre nós vemos o lado do inimigo, o lado da tentação. Mas eu queria que você pensasse nesta devocional que no momento que nós estamos sendo tentados, Deus está permitindo isso porque do lado de Deus isso é uma provação. Você está sendo provado. Então ao invés de olhar o lado do inimigo, que está tentando ver o lado mal, olhe para o lado bom. Ou seja, olha para um Deus que está permitindo que você passe por isso e que ele está dizendo que isso é uma provação, ele está submetendo eu e você a uma prova. O que é uma prova? Lá na escola, um aluno só é submetido à prova depois que o professor ensinou. Então o professor passa um tempo, meses talvez, semanas, meses, ensinando o aluno, ensinando sobre determinado assunto, e aí chega o dia que o professor submete esse aluno a uma prova. E ele só submete a prova porque ele já ensinou. E porque ele espera então agora que o aluno passe. E quando você passa por essa prova, você vai para um nível melhor, você vai para um nível acima. Então o que as provas de Deus, as provações significam na minha vida e na sua? As provas de Deus na nossa vida, elas significam isso. Que Deus está submetendo eu e você a algo que ele já providenciou, que ele já nos ensinou. Por isso que o texto diz que não vem nada que não seja humano e que ele já proveu o livramento. Então, você está passando por uma provação, você está passando um momento difícil na sua vida, confia. Olha para o lado de Deus. Você não vai ser derrotado. Se você olhar para o lado do inimigo, você fica olhando como um inimigo que quer te derrotar. Mas do lado de Deus você não vai ser derrotado. Por quê? Porque Deus já te ensinou e Deus já providenciou para você tudo o que você precisa para vencer essa provação. Deus já te ensinou e agora quando ele te submete à prova é porque ele sabe que você está capacitado e tem condições porque ele já te deu tudo o que você precisa. E principalmente, como nós temos falado, ele já colocou Cristo em você, que é quem já venceu o mundo e que vai guiar você. Só você ouvir Jesus que você vai vencer todas as provações. Então, nesse primeiro dia dessa devocional sobre provações, eu queria que você pensasse. Procure sempre olhar o momento difícil, não o lado ruim dele, mas procure olhar o lado bom dele. Ou seja, é Deus nos submetendo e permitindo que passemos por algo no qual ele já garantiu tudo o que nós precisamos e ele sabe que nós vamos vencer. Então, por mais difícil que esteja essa provação, olha, você vai passar por isso. Você tem tudo o que você precisa para passar, porque o Senhor já te deu. Fica tranquilo, não se desespere, você não vai ser derrotado nem vencido. Olha lá para frente. Eu às vezes costumo pensar no momento de uma aprovação, não para aquele momento ali, tal, aprovação, eu já consigo imaginar, eu começo a imaginar dali uma semana, dali um mês, quando eu já estarei livre daquela aprovação. E assim você se sente fortalecido. Por quê? Mas por que pensar? É uma fuga? Não, não é uma fuga. É porque você tem uma promessa de Deus que você vai passar pela aprovação. Então, olha para frente, já comece a imaginar daqui a alguns dias, quando essa aprovação não estiver mais na sua vida,
E confia no Senhor, porque Ele vai te colocar num nível mais alto. Ele vai te colocar numa posição melhor assim que você passar nessa prova que Ele permitiu sobre a sua vida. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.